Me conta, quais vêm sendo os seus problemas ultimamente? Eles são verdadeiramente reais? Ou você acha que eles têm mais a ver com a forma através da qual você enxerga a realidade do que com a realidade em si? Oi, pessoal, aqui é a Flávia. Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. E se uma dessas três perguntas de alguma forma entrou em ressonância com alguma coisa aí dentro de você, já deixa aqui embaixo o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para que você seja avisado de todas as novidades quando rolarem vídeos novos por aqui. E também não deixa de conferir os links úteis que constam aqui na descrição desse vídeo, em especial o Instagram, onde você consegue seguir comigo mais de pertinho. Eu tô por lá todos os dias postando, interagindo bastante com a galera, então vem. Mas então, sem mais demoras, vamos ao tema desse vídeo. E para começar, eu quero que você reflita sobre os filtros através dos quais você vem analisando a sua realidade. E para te ajudar nessa reflexão, eu vou te dar aqui um exemplo. Imagina que você tá andando na rua, todo compenetrado, olhando lá a minha última postagem no Instagram, quando de repente alguém vem no sentido contrário, te dá uma baita de uma trombada, o celular cai no chão, faz aquele barulho de que espatifou, você quase desloca o seu ombro, torce o tornozelo que estava machucado, enfim, aquele show de horror. Você fica bem assustado, pega o celular correndo, preocupado ali que tenha quebrado, se levanta meio torto porque machucou o tornozelo e na hora que você olha para a pessoa com quem você trombou, você vê que é o seu melhor amigo. E aí vem a minha primeira pergunta para você. Como é que você acha que ter visto que essa pessoa que desencadeou essa série de eventos na sua vida é o seu melhor amigo, altera a experiência que você acabou de ter? Talvez você faça uma piada mais ácida, talvez você faça ali uma brincadeira, tentando cravar um celular novo aí de presente, mas é o seu melhor amigo e nada do que acabou de acontecer é suficiente para alterar o carinho que você sente por ele ou para mudar qualquer uma das lembranças maravilhosas que vocês compartilham. Agora, vamos imaginar uma outra cena e nessa cena você está andando pela rua, todo compenetrado, olhando a minha última postagem lá no Instagram, quando de repente vem uma pessoa no sentido oposto, te dá aquela baita trombada, o seu celular cai no chão, faz aquele barulho que você quebrou, você quase desloca o seu ombro e machuca o seu tornozelo. E você fica bem assustado, você pega o seu celular correndo, que caiu no chão, com medo de ter quebrado, e levanta meio torto, porque o seu tornozelo tá machucado ali, sentindo uma dor no ombro, e na hora que você olha para a pessoa que acabou de dar essa trombada com você, é aquela pessoa que você mais detesta no mundo. E não vem não, tá? Porque mesmo a gente sendo legalzinho, a gente tem sempre uma pessoa que a gente consegue colocar no lugar de uma pessoa que a gente detesta. Então escolhe uma aí dessa fila. E aí é que eu faço a minha segunda pergunta. Como é que vê que a pessoa que desencadeou essa série de eventos foi uma pessoa que você detesta, altera a experiência que você acabou de viver? Então, a situação foi exatamente a mesma. Você tomou uma trombada andando na rua, super compenetrado, enquanto você olhava alguma coisa no seu celular. Essa trombada fez com que o seu celular caísse no chão, fazendo um barulho como se ele tivesse se espatifado. Você torceu um tornozelo e quase deslocou o ombro. Nada mudou. Mas por que será que quando acontece com uma pessoa de quem você gosta, a sua sensação e a sua reação é uma, e quando acontece com uma pessoa que você detesta, a sua sensação e a sua reação tendem a ser outras? Os estudiosos dizem que o nosso cérebro processa bilhões de impulsos elétricos por segundo, mas que a nossa consciência só consegue se voltar a uma infinita parcela muito menor do que isso, que eles dizem ser de 3 a 7 estímulos diferentes. Por exemplo, você está percebendo a sua roupa em contato com a sua pele? Provavelmente não, até o momento de eu ter falado isso, a menos que a sua roupa esteja apertando, ou esteja desconfortável, enfim. E por que a gente não percebe a roupa tocando a nossa pele? Porque se você vivesse a sua vida prestando atenção a 100% das coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo na sua experiência, você muito provavelmente ficaria doido. E isso faz com que dezenas de mecanismos adaptativos tenham se desenvolvido para que você consiga estabelecer uma espécie de
triagem. E aí você pode me perguntar, mas Flávia, o que acontece com todos esses bilhões de estímulos com os quais eu tô sendo bombardeado nesse exato instante e eu não tô dando a minha atenção consciente a eles? Eles são filtrados de 3 diferentes formas. Por omissão, como aconteceu agora, você não estava percebendo a sua pele em contato com a sua roupa. Por distorção, tipo a sua trombada na rua fica muito mais séria, mais grave, mais desconfortável quando você percebe que a pessoa que trombou com você é uma pessoa de quem você não gosta. E pela generalização, todas as vezes que você encontra com o seu melhor amigo, é sempre tão legal que não vai ser uma trombadinha que quase te deslocou o ombro e torceu o seu tornozelo e fez com que o seu celular quase se espatifasse no chão, que vai mudar alguma coisa em relação a isso. E a forma como a gente omite, distorce e generaliza tem tudo a ver com a nossa experiência pregressa, ou seja, com as nossas dores, com os nossos medos, com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos condicionamentos, com os nossos traumas, ou seja, com o passado, como a gente viveu a nossa vida e a forma como a gente foi criado. Mas olha que louco isso, porque a forma como você percebe a sua realidade não tem absolutamente nada a ver com a realidade em si. Não tem nada a ver com o momento presente, e sim com o que aconteceu na sua vida de modo consciente ou não. Sabe aquela frase do Freud, quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo? Era isso que Freud estava falando, que quando Pedro fala de Paulo, o que o Pedro está falando de Paulo não tem nada a ver com o Paulo. E tem a ver com a história do Pedro, como o Pedro foi criado, quais foram as memórias mais significativas da vida de Pedro, quais foram as crenças e os valores que o Pedro recebeu durante a sua história de vida. O Paulo foi só alguém que estava ali de bobeira, como se ele fosse uma tela em branco, na qual Pedro projetou essa história de que, ai, que desgraçado do Paulo, porque imagina só andar na rua desse jeito, trombando com as pessoas. Meu celular caiu no chão. Se o meu celular tivesse se espatifado, aquele filho da mãe, ele teria que me dar um celular novo. E se eu tivesse machucado de verdade o meu ombro e o meu tornozelo, aí sim ele ia ver o que é bom pra tosse. Voltando ao tema desse vídeo, como é que nascem os nossos problemas? Eles nascem dos nossos olhos. E eu não vou aqui ser ingênua e bancar a poliana de desmerecer a dificuldade dos problemas reais que existem na vida das pessoas. Violência, doenças, falta de grana, tragédias que acontecem. Mas assim, na nossa vida real, 99% das vezes os nossos problemas não são tragédias. Os nossos problemas, eles estão relacionados com mágoas que não foram resolvidas, com medo da gente tentar e não conseguir, com desafios para os quais a gente não tem repertório de resposta, com a dor que as rejeições anteriores deixaram como marca dentro da gente. 99% das vezes em que a gente fala de problemas, a gente não está falando da realidade. A gente está falando da nossa capacidade de interpretar a realidade de uma forma específica. A gente está falando da gente, a gente está falando dos nossos padrões, a gente está falando da nossa percepção, a gente está falando das dores e das experiências que a gente viveu na nossa vida passada, sobre as quais a gente geralmente tem zero consciência. A gente toma as situações que acontecem como realidade, mas elas não são. Elas são a sua realidade, a minha realidade, que deriva da sua e da minha percepção do que quer que seja que esteja acontecendo entre os bilhões de estímulos aos quais a gente está sendo submetido nesse exato momento. Se você já foi num cinema com um amigo, você sabe como funciona. Vocês sentaram um do lado do outro, vocês assistiram o mesmo filme e um achou o filme o melhor filme que já viu na vida e o outro achou o filme uma... O filme é um filme, ele não é nem bom nem ruim. O que muda é a forma como você e o seu amigo processaram essas informações. Cada um a seu modo, baseado nas suas crenças, nos seus valores, nas suas experiências anteriores, nas suas memórias, nos seus interesses, nos seus filtros. Da mesma forma que essa história da trombada no meio da rua, você colocou os seus filtros para funcionar e interpretar aquilo que você estava vivendo de uma determinada forma. Mamãe, tá chovendo. Meu pai não tá deixando assistir. Mas hoje é final de semana para você assistir. Mas você deixa a gente assistir quando tá chovendo? Quem disse isso? Você. Eu? Vai. Você tá gravando? Um vídeo.
Vai. Eu vou com você. Vai, mamãe. Você não cumprir? Eu já vou terminar. Ai, eu tô criando uma memória de trauma e de dor na criança. E isso vai influenciar a vida dele pro resto da vida. Então, meus amigos, se os filtros de acordo com os quais você vem construindo a sua realidade não estão te levando nos objetivos almejados, eu sugiro que você mude os seus filtros. Você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa a respeito disso. E o primeiro passo vai ser sempre perceber os seus filtros. E como que a gente faz isso? Eu gosto de pensar que a gente sempre tem a possibilidade de fazer perguntas criativas quando a gente entra nesse piloto automático, de julgar as situações, porque o filtro é justamente isso, é um piloto automático. Então, comece a questionar a sua visão de mundo. Comece a questionar todas essas opiniões automáticas que você tem sobre alguma coisa. Quando você enfrentar uma dificuldade e julgar que você está diante de um problema, questione-se. Por que será que eu estou achando que isso é um problema? E o que será que precisa acontecer para que isso não seja um problema? De que forma que esse problema pode me transformar numa pessoa melhor? Porque aí, alterando a fisiologia do seu corpo diante da percepção de que uma situação é um problema, você vai estar alterando a sua capacidade de reagir a essa circunstância de uma forma diferente. Outra frase de efeito para vocês aqui: conheça a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente sobre isso que eu estou falando, sobre a importância do autoconhecimento, sobre a importância de você mergulhar fundo nos motivos que fazem você enxergar o mundo da forma como você enxerga, conhecer a si mesmo, trabalhar sobre si mesmo, questionar a si mesmo, investigar a si mesmo. Você muda a sua vida quando você muda a sua visão sobre a vida. E você muda os seus desafios quando você muda a sua visão sobre os seus desafios. É na sua cabeça que a história toda acontece e você não pode se esquecer disso. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu queria muito que você compartilhasse comigo nos comentários aqui embaixo quais foram os seus insights e mesmo deixasse as suas dúvidas, porque esses comentários me ajudam muito a produzir novos vídeos aqui pro canal. E a gente se vê na semana que vem. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!